estudantes da EJA, turma do módulo 1. Eu sou a professora Mauricéia Joana e nós iremos começar aqui mais uma aula de ciências. Vamos falar hoje sobre as fontes de energia. Será que vocês sabem alguma fonte de energia? Será que vocês imaginam qual é o assunto que eu vou falar? Se liga aí. Mas para iniciar a aula, eu quero lembrar a vocês que ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. E hoje quem está aqui comigo é o Clisman, fazendo essa tradução e tornando essa aula mais inclusiva. Então, ó, chega aí e vamos começar falando sobre essas fontes de energia. Vamos conhecê-las? Será que vocês já conhecem? Será que vocês utilizam? Será que vocês sabem para que serve? Vamos lá, me siga aí. Iniciando a aula, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a nossa frase do dia, né, sobre a reflexão que eu sempre inicio nossas aulas. E mais uma vez aqui, eu vou estar sempre trazendo uma frase aí de Paulo Freire. Por quê? Porque ele foi um educador que se importou bastante com a educação de jovens e adultos. E na frase de hoje, eu vou falar o seguinte, olha só. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Profundo isso, não é, gente? Por quê? Porque não adianta só falar, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer aquilo que a gente diz, né? Eu não vou só estar falando, eu tenho que realmente colocar as coisas que eu aprendo em prática. E para a aula de hoje, isto é muito importante. Com o assunto que nós vamos falar, você precisa não só aprender, refletir, mas colocar em prática. Então, vamos lá. Nós hoje vamos falar, na aula de ciências, nós vamos falar sobre as fontes de energia. É o tema de nossa aula. Componente curricular ciências, tema fontes de energia. E aí a gente começa pensando o seguinte, fontes de energia. A energia sempre esteve presente na vida do homem, seja para aquecer, para cozinhar, para movimentar máquinas. Ela sempre foi necessária. E aí, várias fontes de energias, diversas fontes, serve para bastante coisas. Se eu pensar hoje, que tipo de energia eu utilizo no meu dia a dia? Talvez vocês pensem na energia elétrica. E não estão errados, não estão enganados. A energia elétrica é uma fonte de energia que a gente utiliza diariamente. Existem outras fontes, vocês vão ver aí no cotidiano de vocês, irão reconhecer. Por exemplo, para cozinhar, vocês utilizam alguma energia? Utilizam sim. Para se aquecer, utilizam alguma energia? Utilizam sim. Então, vamos conhecer as fontes de energia e como classificá-las, tá certo? Vamos começar pensando o seguinte, que as fontes de energia, elas podem ser classificadas em primárias ou secundárias. Quais seriam as fontes primárias? Olha só. Fontes primárias, energias primárias, são as energias extraídas diretamente da natureza. E a gente pode ter como exemplo o petróleo e o gás natural. São fontes de energias extraídas diretamente da natureza. E para que servem? Ora, o petróleo a gente utiliza para diversas coisas, inclusive para o combustível dos meios de transporte, dos carros, dos automóveis, né? É um dos exemplos do uso do petróleo. Tem vários outros, pois o petróleo é utilizado bastante na indústria, para diversos elementos. E o gás natural, que eu dei o exemplo agora há pouco, sobre o uso para cozinhar. Então, sim, você cozinha utilizando o gás natural. Tá? Que vai aí ser transformado para poder você utilizar no seu botijão de gás na sua cozinha. Pois é, então esse aí a gente pode classificar como primário. E quais seriam os secundários? Vamos ver?
Energias secundárias são obtidas por meio do processamento das fontes primárias. Então, aquelas que são retiradas diretamente da natureza e transformadas em outro tipo de energia. E a gente pode ter como exemplo bem claro a eletricidade, não é? A eletricidade que chega na sua casa quando você acende a luz, quando você liga o chuveiro elétrico, quando você liga a sua máquina de lavar, quando a geladeira, tudo isso aí vai utilizar eletricidade. E a eletricidade é secundária porque ela foi extraída de uma outra fonte da natureza. Por isso a gente pode considerar a eletricidade como uma energia secundária. Está dando para acompanhar? Está dando para compreender? Então vamos seguir. Olha só. As fontes de energias, elas também podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. E como é que eu classifico isso, professora Mauricéia? De acordo com a disponibilidade na natureza, tá certo? Algumas se renovam, outras não. Então, esse tipo de energia, de acordo com a disponibilidade que a gente pode ter na natureza, elas podem se renovarem ou não renovarem. Vamos conhecer um pouquinho delas? Quais seriam as fontes de energias renováveis? Quais seriam as fontes de energias não renováveis? Olha, eu trouxe como exemplo aí fontes de energias renováveis, que são aquelas que não se esgotam na natureza. E eu trouxe, estou mostrando aí na tela para vocês, 2 tipos de fontes de energias que são renováveis, que elas não se esgotam. Por exemplo, a energia eólica e a energia solar. Hoje, elas já são bastante conhecidas da gente. A energia eólica, que é produzida através de ventos, e a energia solar, que é produzida através da luz solar. Então, nós já somos bastante familiares a esse tipo de energia, embora não muito usadas em nossas casas. A gente ainda usa bastante a energia elétrica. Mas, então, vamos parar para pensar um pouquinho na energia eólica. Ela é produzida pelo vento, né? Então, ela é renovável. Ela não vai se esgotar pelo uso constante. E a energia solar, porque o sol vai estar lá, e eu espero que por muito tempo ainda, então, também não vai se esgotar. Então, são exemplos de energias renováveis. Compreenderam? Deu para entender direitinho? Muito bem. Então, vamos agora falar um pouquinho das energias não renováveis. Fonte de energias não renováveis. São fontes energéticas que irão se exaurir da natureza. Professora Mauricéia, exaurir. Eu deixei até destacada esta palavra, porque é uma palavra que a gente não escuta e não utiliza assim com frequência, não é? Mas exaurir significa se esgotar. Esgotar. E é importante a gente aprender a ampliar nosso vocabulário, a aprender palavras novas. Então, olha, se você não sabia o que era exaurir, acabou de aprender. Exaurir é a mesma coisa que se esgotar. Então, as fontes não renováveis são fontes energéticas que irão se exaurir. Não vai mais se renovar. Ela pode acabar. E aí eu trouxe como exemplo o gás natural, aquele gás que você cozinha aí na sua casa, e o petróleo, que eu também já falei que é muito utilizado, mas ele pode acabar, viu, gente? Então, essas 2 fontes, elas não se renovam, ela vai sendo extraída, explorada e podem acabar na natureza. Então, é importante, observando esse tipo de energia, que a gente tenha cuidado, que a gente use com cuidado. Por quê? Porque pode acabar, né? E como é que a gente pode, professora Mauricéia, ter o cuidado? Ora, todo recurso natural, seja ele renovável ou não renovável, ele tem que ser usado pelo ser humano com responsabilidade, tá? Então, você precisa usar de forma responsável. Então, precisa economizar? Precisa. Precisa ter cuidado ao utilizar essa fonte de energia? Precisa. Tá? É importante. A gente tem falado tanto ultimamente das questões que a gente precisa cuidar, a gente precisa reutilizar, a gente precisa reciclar.
E a energia é uma das coisas que a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque daqui a pouco isso pode também estar aí influenciando no meio ambiente, tá? Então, tem que ser usado com responsabilidade. Por isso, a gente precisa pensar que essas fontes de energia possuem relações com questão ambiental. Dependendo da forma de utilização desses recursos energéticos, a gente pode causar graves impactos sobre a natureza. Então, por isso, volto a dizer a importância de você usar com responsabilidade. E a gente pode pensar diversas maneiras de a gente economizar esses recursos, não é? Cuidando para não consumir demais, comprar demais, porque isso vai ocasionar mais exploração dessas fontes. Então, tudo está interligado, tá, gente? Quando a gente começa a pensar na questão do consumismo, quando a gente começa a pensar na exploração das fontes de energias, tudo está interligado. E tudo vai ter aí consequências para o nosso meio ambiente e para a natureza. E aí, veja bem, a gente pensa o seguinte, vou levar vocês para aquela nossa parte que pensa, não é? Que a gente tem que praticar aquilo que aprendeu. Lembra da nossa frase do início da aula? Não adianta a gente só falar, falar, falar e não praticar aquilo que a gente está apenas falando, conversando, pensando, mas não está praticando. É preciso que eu coloque em prática as coisas que eu estou aprendendo. E isso também acontece nas aulas da EJA, tá? É importante que você coloque em prática as aulas que estão sendo colocadas aqui pela professora Mauricéia e também pelas coisas que vocês fazem aí com a professora de vocês, que com certeza discutem esse assunto. Então, o tema da nossa aula de hoje são fontes de energias, não esqueçam, e a gente falou de energias renováveis e não renováveis. E aí vamos pensar o seguinte, quando a gente esquece uma lâmpada acesa, ou quando a gente fica tomando aí um banho demorado nesse tempo que estava bem frio, se a gente liga o chuveiro elétrico e fica tomando aquele banho, esquece da vida, ou até mesmo sem ser elétrico, mas a gente esquece, ó, chuveiro ligado, torneira ligada, isso aí, a gente está usando os recursos de forma responsável, gente? Não. A gente está colocando em prática o que aprendeu? Não. Então, olha, pode parecer que é inofensivo, mas não é. Minha proposta de atividade hoje para vocês é o seguinte, você vai aí se juntar com a turma, né, na sala de aula, com a professora, e também pode ser em casa, viu? Não é só para pensar na escola, não. Você vai conversar com seus colegas e com a sua professora sobre a importância da economia de energia elétrica. Quando vocês fizerem essa discussão, pensarem, vocês vão fazer uma lista, olha só, aproveitar aí para desenvolver essa escrita, para explorar a escrita, explorar a leitura, que é importante, tá? Então, vocês vão fazer uma lista com 3 atitudes que podem ser tomadas para economizar energia. O que é que você pode fazer para economizar energia? É importante que você reflita. Faz essa listinha com 3 atitudes. E depois, professora Mauricéia, o que é que eu faço? Vocês já sabem, né, gente? Vocês podem socializar aí, comentando no nosso canal do YouTube. Vocês podem aí assistir essa aula novamente. Lá entra no canal do Educa Recife, procura módulo 1 EJA e vai comentar sobre essa aula, rever a aula, comenta, coloca lá como foi a sua discussão. Eu estou aguardando vocês, tá certo? Não deixem de comentar, não deixem de fazer isso. E é isso, gente. Nossa aula está encerrando por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham refletido sobre o uso das fontes de energias renováveis, não renováveis, e não deixem de participar, comentar. Eu estou aguardando vocês. Até a nossa próxima aula, gente!